Olá, tudo bem? Meu nome é Bruno e eu estou aqui para fazer essa introdução via vídeo do convite para que você passe a acompanhar os vídeos do canal e seja impactado ou pelo menos convidado à reflexão com os capítulos e os temas do meu novo livro que vai sair agora, se Deus quiser, em dezembro, chamado Da Porta para Fora. Esse livro tem como premissa, como missão, refletir sobre as coisas que são importantes para nós cristãos e que deveriam causar um impacto positivo na sociedade em que a gente vive, que deveriam ser levados da porta da igreja, do templo, para fora. Por quê? Porque se a gente acredita que a nossa fé, a nossa vida com Deus, a nossa estrutura de ensinos e valores é importante, é saudável, é edificante, isso deveria ser algo que a gente queira colocar para fora da igreja e aplicar na sociedade, aplicar nas coisas. Por quê? Porque o ser humano ele tem uma relação conflituosa, complicada, dele com ele mesmo, dele com o próximo e dele para com o mundo. E isso se reflete em tudo que a gente vê, né? Na ansiedade do ser humano e nas angústias de cada um, ou seja, na relação minha comigo mesmo, na relação minha com o próximo, na violência, na agressão, em tudo que envolve no interesse, no uso, na objetificação, ou seja, no uso interesseiro do próximo, e na destruição que a gente vê no planeta, né, em geral. Então isso não é legal. Então, onde está o impacto do cristão como indivíduo e do coletivo de cristãos que é a igreja, né, que é chamada também de corpo de Cristo ou de noiva de Cristo, porque é aquela que ele está esperando para o final dos tempos. Como que esse coletivo de cristãos está impactando o seu mundo, está realmente mudando? Será que a gente não está aplicando essas coisas que nós tanto zelamos mais da porta para dentro do que da porta para fora? Nós temos uma ordem clara do nosso Senhor Jesus Cristo de que a nossa vida reflita a vida dele, de que a nossa existência individual e coletiva impacte a nossa sociedade de tal forma que as pessoas olhem e digam: puxa, que bom que nós temos cristãos no nosso meio. Eles têm feito a nossa vida uma vida mais gostosa, mais profunda, mais leve, mais enriquecida, não somente material, mas espiritualmente, filosoficamente, psicologicamente e emocionalmente. Então, a missão do cristão é ser sal e luz no mundo. Isso significa dar gosto, né, realçar o gosto das coisas e preservá-las, porque o sal preserva, e ser luz, ou seja, ajudar as pessoas a enxergarem as coisas de uma maneira diferente. Quando você põe luz sobre alguma coisa, essa coisa passa a ter uma imagem diferente para os seus olhos. Então a ideia é que a gente colabore com a sociedade e a gente realmente seja esse sal, esse tempero, essa luz no meio da onde a gente vive. Esse livro ele vai tratar desses temas tentando resgatar lá do passado até os dias de hoje a história desses temas de uma maneira que a gente possa refletir. Será que nós não estamos colocando muito peso em algumas coisas, em alguns temas, e dando pouca ênfase ou até mesmo deixando de lado outros que são muito mais caros, muito mais impactantes na vida da nossa comunidade e da sociedade como cristãos? Será que nós não estamos gastando muito tempo, muito dinheiro, muita pessoa, tudo isso com alguns tópicos ou algumas práticas que tiveram a sua utilidade num tempo, num lugar, numa crise, em algum ponto da história, mas que hoje
já não tem a mesma necessidade? Será que lá atrás uma coisa foi útil e hoje ela não é mais útil? Será que teve alguma coisa que foi essencial para a igreja sobreviver no passado, porém não tem mais aplicação prática no dia de hoje? Ou será que tudo que a gente tem como cristãos hoje é uma coisa lei, é uma coisa obrigatória? Então esse é o convite que eu faço para você nesse vídeo. Não nos próximos. Então nós vamos falar sobre a experiência do homem, do ser humano com os templos, a experiência do ser humano com relação aos costumes, a relação dele com diversos tópicos, como por exemplo música na igreja, a musicalidade do ser humano, né, e a divindade, a capacidade do homem de se relacionar com símbolos e não com significados. Então tudo isso são maneiras da gente refletir. Será que nós estamos colocando as nossas forças de uma maneira eficiente? Porque nem sempre a gente está vendo a igreja, ou seja, o conjunto de cristãos, melhorar a sociedade ou ter um impacto nela. Então será que a gente não está gastando todas as fichas, ou muitas fichas, com coisas que são úteis, mas não são essenciais? Será que o que a gente está fazendo, ou as nossas ênfases como cristãos e como instituições, né, como instituição, igreja, como placa, como CNPJ, como lugar físico, será que nós estamos dando ênfase demais em algumas coisas que não têm sido assim tão colaboradoras para a expansão do reino? Porque o reino de Deus, de acordo com os ensinamentos de Jesus, ele reflete esses ensinamentos, valores e prioridades de Jesus, de Deus, para que a vida seja mais saudável e as relações sejam saudáveis. Será que nós estamos fazendo isso? Será que a gente não está colocando muita energia em coisas que não têm dado tanto retorno? Então essa é a temática do livro. Tentar reponderar, ou seja, dar uma ponderação, ou levar você a repensar os pesos que você dá para as coisas na vida do dia a dia cristão. Claro, eu estou falando para um público cristão. Eu estou falando principalmente, mas não unicamente, para um público de cristãos reformados e pós-reformados, que seria o pessoal que frequenta igrejas históricas, batista, presbiteriana, metodista e afins, e aqueles que frequentam igrejas ou denominações que surgiram depois, mais recentemente, como por exemplo os pentecostais, da Assembleia de Deus, congregação, etc., e os neopentecostais, que aí tem Universal, Internacional da Graça de Deus, várias denominações, Sem Nascer em Cristo, várias denominações que são desdobramentos e conclusões de outras pessoas só mais modernas. Normalmente o que você vê na TV, os que são os evangélicos, como se diz de uma maneira mais pejorativa, ou pelo menos de uma maneira mais estereótipo, né? São cristãos neopentecostais ou pentecostais que têm uma forte presença em termos financeiros, né? Que não é uma unanimidade em relação a isso, mas que não representam, pelo menos não teologicamente, tudo aquilo que os cristãos não católicos, ou seja, os cristãos reformados, pós-reforma, têm a oferecer. Então nós não temos todos o mesmo pensamento, só porque parece não católico, só por ser não católico significa ser evangélico. Isso não é uma verdade. E tem algumas coisas que vão fazer parte do vídeo que são comuns também a católicos, como por exemplo o templo, como por exemplo os símbolos e assim por diante. Então é um convite, né? É uma viagem. Eu tenho aprendido bastante
tenho uma bibliografia legal que tem me ajudado bastante, algumas que me trazem muita bagagem para a vida, de uma forma geral, muita coisa histórica, muita coisa que não é nem cristã, mas são coisas de arqueologia, coisas de estudos antropológicos e coisas do gênero que são enriquecedoras para qualquer um, não só para o cristão. Então eu convido você a participar desse vídeo, dessa história, desse bate-papo. Eu não sou um teólogo, eu não sou um cara mestrado em antropologia ou em história da cristandade, mas eu me dispus e me disponho a compartilhar aquilo que eu aprendi, aquilo que eu estudei em diversas fontes, não é um achismo, e convidar você a refletir. Você que não é cristão vai ter a oportunidade de ver alguns símbolos cristãos ressignificados ou pelo menos ponderados de maneira diferente, para que você também tire um pouco do estereótipo, né? E também possa refletir. E para você que é cristão, para você que é pentecostal, ou para que você é neopentecostal, ou você que é reformado, isso serve como um bate-papo, é um ensaio, você libra um ensaio. Então, no estilo do ensaio, é um grande bate-papo, é uma grande conversa, não espere um super encadeamento de ideias. Eu tentei dividir em tópicos, mas é muito mais um coração falando com coração, mente falando com mente, do que qualquer outra coisa. Eu espero que isso seja positivo para você, que você deixe os seus comentários no YouTube, ou onde quer que você esteja assistindo, que você mande um e-mail, mande um Twitter, qualquer coisa. Eu não me isento de dizer que eu não sou uma sumidade no assunto, mas eu tenho muita fé e muita vontade de aprender. E claro, eu não sou um desigrejado, eu não sou um cara que não acredita no projeto igreja. Eu acredito que o projeto igreja, ou seja, a convivência periódica, né? Não necessariamente semanal, mas periódica dos cristãos, o encontro deles, a vida deles como comunidade de crentes, né? De pessoas que creem em Jesus e nos ensinamentos dele. Esse projeto chamado igreja é um projeto de Deus, é um projeto que nasce no coração de Deus e que é proveitoso, é uma coisa positiva. Acredito no projeto família, acredito que a família também é uma coisa que agrada o coração de Deus e que tem um formato ou uma dinâmica associada a ele, né? Então eu não estou aqui para botar fogo na coisa, para ser mais um cara do YouTube a meter o pau na igreja, a falar que está tudo errado, que só eu sei o jeito certo, e que se você quiser me seguir e colocar lá, clicar no sininho e dar o seu joinha gostoso, o seu like legal no meu vídeo para me ajudar, eu não vou fazer isso. A ideia aqui é ser o mais imparcial possível, é ser histórico, é estudar, e principalmente tentar fazer com que esse estudo, esse material, possa nos ajudar a ponderar melhor as coisas dentro do mundo cristão, para a própria saúde da cristandade, para a própria saúde da igreja. Tirar algumas folhas, tirar alguns enxertos, alguns excessos, para que o corpo como um todo possa caminhar mais leve e produzir mais fruto, né? A ideia aqui não é tacar fogo na floresta para tentar achar o tesouro perdido, como se a igreja do passado longínquo fosse perfeita e que a igreja do passado tenha sido algo imaculado, que nós precisamos resgatar. Não, ela tinha problemas também. Ela tinha dificuldades. As cartas de Paulo, por exemplo, retratam igrejas em que tinha filho que se deitava na mesma cama com a madrasta, gente que consumia coisas ilícitas, gente que frequentava bordel e depois ia para o culto. Não era um lugar santo, mas era um lugar em que as pessoas eram santificadas, buscavam algo mais. Então a ideia não é tacar fogo
na floresta para achar o tesouro. Essa atitude é uma atitude revolucionária. Toda atitude revolucionária, ela é destrutiva, porque ela quer destruir uma coisa em prol de uma utopia. Seja uma utopia passada, em que eu tento resgatar uma coisa que aconteceu, ou eu acho que aconteceu, ou eu idealizo que aconteceu, ou então eu destruo o presente em prol de uma utopia futura, o que seria um progressismo, uma utopia futura, uma coisa que eu sonho que vai acontecer. Então eu taco fogo na floresta ou no prédio inteiro, eu vou demolir o prédio abaixo para construir uma coisa nova. O que normalmente acontece na história da humanidade é quando alguém tem uma atitude revolucionária dessa, seja para ir para trás ou seja para ir para frente, normalmente o terreno acaba estéril e sem nenhuma floresta. A floresta queima até o chão e o solo fica imprestável. Então, a ideia não é essa. Eu não vou viver de criticar a igreja. Eu quero trabalhar, entender e estudar para que eu possa ajudá-la, pelo menos no meu pedacinho chamado igreja local, eu possa ajudar em alguma coisa. E se você que está me assistindo aprender alguma coisa, for enriquecido em alguma coisa, eu fico muito contente, eu vou me sentir muito realizado, muito feliz, vou dar graças a Deus por isso. Eu não vou ser mais uma pessoa que critica o sistema e acaba fazendo parte dele, porque existe muito youtuber, muito pastor sem igreja física, muita gente que vive disso. Criticar a igreja, meter o pau na igreja, falar de teorias da conspiração, colocar toda a culpa no imperador Constantino, falar que tudo que a gente vive aqui é uma mentira institucional, que nós somos traidores do evangelho e que nada disso importa. O que eu falo é que é importante. Você tem que me seguir, você tem que dar o seu joinha, você tem que clicar no sininho e você tem que receber as minhas informações. E se puder, mandar aquela contribuição legal, voluntária, né? Então, eu não quero isso. Eu acho que isso é fazer parte do sistema, né? Então, por exemplo, quando você tem uma rede de gastronomia ou de cinema, você tem críticos de cinema, críticos gastronômicos, e esses críticos recebem do próprio sistema para fazer essas críticas. Então, uma igreja adoecida, ou seja, uma igreja que não tem relações saudáveis consigo mesma e com as coisas ao redor, ela vai adorar ter um crítico, porque esse crítico vai ser contratado, esse crítico vai frequentar alguns cultos, esse crítico vai dizer como a igreja deveria se comportar, o que ela está fazendo de errado, qual é o futuro. Aí todo mundo sai da igreja feliz, achando que está fazendo uma grande coisa e que está realmente havendo um avivamento na igreja, quando na verdade eles estão indo lá para ouvir críticas, pagar o cara e continuar a mesma coisa. Ninguém pondera sobre nada, só fica todo mundo falando que a igreja está errada. Não é a minha ideia, tá? Eu quero sim aprender, eu quero sim transmitir, eu quero sim conversar. Não tenho atitude revolucionária, eu posso me considerar um conservador. Conserva-se aquilo que tem funcionado, pondera-se o que realmente é necessário levar adiante, o que pode ser incorporado de maneira consciente, mas sem grandes rupturas, porque grandes rupturas são destrutivas e historicamente elas não têm trazido muita coisa legal. Pega a Revolução Francesa, né? Os liberté, égalité, fraternité, né? E depois, um pouquinho mais para frente, Napoleão Bonaparte, né? Então o cara sai de uma revolução que achava que estava destituindo o rei, a opressão do rei, e etc., e matou muita gente nesse processo, destruiu muita coisa nesse processo, para um pouquinho mais para frente trazer o imperador Napoleão para quebrar com todo mundo, né? Então, atitudes revolucionárias não são a minha praia. Eu convido você para essa viagem, para esse bate-papo, no livro e nos vídeos, tá? Um beijo, um abraço, fiquem com Deus, Deus abençoe vocês e vamos ponderar, vamos conversar, vamos ser saudáveis para nós, para o mundo, para os nossos próximos, para o nosso semelhante
em honra a Deus e para instalação do reino dele. Tchau, tchau.